dia, meu amigo e minha amiga. Que este final de semana seja maravilhoso para você, para sua família. Eu declaro a bênção e a paz do nosso Deus sobre a sua vida. Amém? Que alegria estarmos juntos hoje aqui no Devocional de Fé. Sou o pastor Dionísio Ratzenberger. Que legal a gente poder compartilhar a palavra de Deus todos os dias. Podemos aprender mais do Senhor. Estamos numa série muito especial chamada Lições na Vida de Davi. Esse é o nosso 4º episódio. Se você não ouviu os dias anteriores, você pode procurar lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music, em todas as plataformas nós temos lá o canal Devocional de Fé. Você procura lá, tem as nossas playlists ali com todos os devocionais dos dias anteriores e também nos grupos do WhatsApp do Devocional. Você sabe que talvez o momento que ficou mais conhecido na vida de Davi é aquele momento em que ele derrota um gigante. Ele era apenas um adolescente, havia sido ungido por Deus, estava cheio do Espírito de Deus, e então inicia uma guerra entre o seu país e um país vizinho, um povo vizinho, chamado Filisteus. Os filisteus, desde que Israel entrou na Terra Prometida, eles não aceitavam a presença dos israelitas ali e todos os anos faziam guerra contra os israelitas. O rei Saul, representando o povo, liderava o povo, montava exércitos e ia então com acampamentos para o fronte de batalha onde os filisteus estavam reunidos, e agora então os israelitas também, prontos, se enfrentavam em batalhas, disputando o território, algo que acontecia muito naquela época, essas disputas pelas terras. Os filisteus queriam tomar o território de Israel para eles. E no capítulo 17 de 1 Samuel nos conta essa história de mais uma batalha que acontece, mais uma batalha. E porém, nesta guerra aconteceu algo diferente. Ao invés de simplesmente um exército lutar com o outro, lá no fronte de batalha, quando os exércitos estavam de frente um para o outro, um homem entre os filisteus, um homem de uma estatura muito elevada, um gigante, se levantou, e começou a falar em voz alta, começou a chamar a atenção e a desafiar o povo de Israel. Diz assim em 1 Samuel 17, versículo 4: Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da cidade de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Eu vou dar uma paradinha aqui. 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado é a distância entre a ponta da mão e o cotovelo de um homem. Geralmente era calculado pelo tamanho do rei. Ok? 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado tem aproximadamente 45 centímetros. Então quer dizer que este homem tinha quase 3 metros de altura. Ok? Trazendo para o tamanho de hoje, quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: Para que saís formando vocês uma linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que desça para lutar contra mim. Se ele puder pelejar contra mim e me ferir, o nosso povo será vosso servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis.
E disse mais ainda o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dê-me um homem para que ambos venhamos a lutar. E aí olha o que acontece, versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só, eles se tomaram de medo. O medo é uma coisa que paralisa a pessoa. E o medo vem da insegurança, da incerteza. Não sabemos o que será do nosso futuro. Não sabemos o que será do dia de amanhã, não temos certeza se vamos dar conta. E ficamos ali ouvindo as afrontas do inimigo. No versículo 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e até a tarde. E assim apresentou-se por 40 dias. Ele ficou 40 dias afrontando a tropa de Israel. Imagine a cena, um inimigo grande, 40 dias saindo diante das tropas de Israel e dizendo: vocês não têm um homem para lutar? Ninguém aí tem coragem? Cadê o rei de vocês? E o rei Saul estava escondido na sua cabana. Ninguém tinha coragem de lutar contra aquele homem. Muitas vezes em nossa vida também acontecem situações onde o inimigo se levanta, onde situações se levantam, situações que parecem muito maiores do que o normal. Não é uma doença comum, não é uma situação comum, não é um problema financeiro normal, é algo além do que esperávamos. Uma situação que se prolonga, uma situação que vai se estendendo, não é apenas um dia, 2 dias, 3 dias, já estamos há 40 dias sofrendo um ataque. E o problema é que diante dessas circunstâncias, a nossa tendência natural é nos paralisarmos. Nossa tendência natural é ficarmos parados, olhando para o problema, olhando para a situação e pensando: não sei o que fazer. Como eu poderei vencê-lo? Ele tem quase 3 metros. Naquela época, um homem normal tinha 1,50 m, 1,60 m. Os antropólogos, os arqueólogos provam isso pelo tamanho dos ossos que eles encontram. As pessoas não se alimentavam tão bem quanto as pessoas de hoje. Então, o israelita médio tinha 1,60 m, quer dizer que ele era um pouco mais da metade da altura deste homem. Um israelita médio bateria no umbigo deste homem, talvez com a sua cabeça próxima ao peito deste homem. Veja, era um homem muito grande para aquela época, né? Era um homem alto, um caso de gigantismo, de um crescimento incomum, e era um homem de guerra, treinado, um homem forte. Quem sabe você e eu estamos sendo afrontados hoje pelo inimigo, porém a dúvida e a incerteza têm tomado o nosso coração. Quero dizer para você uma coisa: você precisa confiar no Deus que te levantou. Por que Saul estava se escondendo? Porque ele sabia que estava devendo para Deus. Ele tinha dúvida se Deus o ajudaria, porque ele havia desobedecido a Deus na outra batalha. Quando nós sabemos que erramos e nós nos sentimos devendo para Deus, nós às vezes nem pedimos a ajuda de Deus. Sabe, se Saul pedisse a ajuda de Deus e ele tomasse a espada que, ele deveria tomar a espada de rei, Deus daria a ele condições de vencer esse gigante, porque ele representava o povo de Israel. E apesar de Deus ter se entristecido com Saul, Deus não tirou de Saul o reino. Ele era o rei, só que ele estava com medo, porque ele se sentia culpado e condenado. Porém, a Bíblia nos conta que o menino Davi foi enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos. Ele nem estava na guerra, ele era menor de idade, Então ele foi levado para os seus irmãos maiores, para levar comida a eles que estavam lutando na guerra. E aí diz o seguinte, que Davi, quando chegou lá junto às tropas, 1 Samuel 17, 21,
Diz assim: os israelitas e os filisteus se colocaram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu até a batalha, e chegando-se perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando Davi ainda a falar com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, aquele gigante, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado no dia anterior, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei lhe dará grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de pagar impostos. Então falou Davi aos homens que estavam consigo mesmo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta que está sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Veja, Davi olha para esta situação com um olhar totalmente diferente. Mesmo ele sendo menor, mais jovem, sem experiência nenhuma de guerra, ele sabia que quem estava sendo afrontado ali não era apenas um povo, era o exército do Deus vivo. Davi sabia a quem pertencia este povo. Davi, conhecendo a história de Israel, lembrava: poxa, o nosso Deus nos tirou das mãos de Faraó, que era muito mais poderoso. O nosso Deus abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus nos fez passar o deserto. O nosso Deus derrubou as muralhas de Jericó. Nos deu inúmeras vitórias. Por que esse povo está com medo deste incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Meu irmão, quando você lembra a quem você pertence, você tem coragem. Davi tomou a frente aqui corajosamente, mas não porque ele se considerava forte, e sim porque ele sabia a quem ele pertencia. A quem você pertence, meu amigo? A quem você pertence, minha amiga? Quando você lembrar quem é o seu dono, o seu Senhor, nas mãos de quem você está, que é Deus, você vai parar de ter medo do futuro. Você vai parar de ter medo das afrontas, porque está tudo tranquilo, está tudo em paz. Deus está com você. Está tudo em paz, mesmo que você esteja sendo afrontado, porque Deus está com você. Que tal eu e você orarmos hoje pedindo que Deus abra os nossos olhos para nós lembrarmos que pertencemos a Ele? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje e você pertencerá a Ele, e nenhum mal mais você precisará temer. Querido Deus e Pai, obrigado porque pertencemos a Ti. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. Fomos tirados das trevas e estamos sendo levados para um reino espiritual. Fomos tirados das trevas e agora estamos com Cristo nos lugares celestiais, aguardando a redenção. Fomos tirados das mãos de Satanás e do pecado e agora caminhamos numa nova vida, e o Senhor é conosco. O Senhor nos protege. Não há mal algum que possa nos derrotar, porque o Senhor está conosco. Oh Deus, obrigado porque podemos andar em vitória com a Tua ajuda. Tira de nós o medo, tira de nós a insegurança, dá-nos a paz dos filhos de Deus, a paz daqueles que têm a certeza da eternidade. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, porque a vida eterna habita em nós. Tira de nós o medo. Tira, Senhor, hoje o medo deste homem, desta mulher. Medo de passar necessidade financeira, medo de não pagar suas contas, medo desta doença, medo de perder a família, medo de perder o emprego, medo da morte. Tira o medo agora, Senhor. Tira o medo agora, Senhor. Oh, aí está o amor de Deus tomando seu coração, e o amor de Deus tira fora todo medo. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém. Querido amigo,
Procure a sua igreja neste final de semana. Vá à igreja. Esteja participando dos cultos. Hoje, aqui em Novo Hamburgo, na Encontros de Fé, temos culto da família às 19h30. Temos também adolescentes hoje às 17 horas. Não, desculpa, na verdade hoje os adolescentes estarão indo de ônibus, 12h45, lá para Sapiranga, no evento que nós temos dos jovens. E temos no domingo o culto da família também às 19 horas. Participe aqui conosco, se você é daqui, ou participe da sua igreja, da sua comunidade. Um grande abraço e até amanhã no Devocional. Vamos continuar conhecendo mais e entendendo o desfecho dessa história.